Oi, maravilhosas, tudo bem? Eu vou aproveitar que eu preciso fazer minha janta e coloquei vocês aqui numa posição pra gente conversar, que eu queria contar pra vocês, que é uma questão que me perguntam lá no Instagram. Esses dias eu fiz uma sequência de stories contando sobre o meu emagrecimento e sobre a minha redução de colesterol. Recebi várias perguntas, então resolvi trazer em formato de vídeo pro YouTube aqui, porque eu percebi que é de interesse das pessoas e de uma forma de te inspirar caso você esteja passando por esse processo. Esse vídeo vai ser mais redirecionado para a questão do colesterol, mas eu também vou contar um pouquinho do meu processo de emagrecimento para vocês. Bom, e a história começa assim, na minha adolescência. Tentar resumir aqui o processo, mas basicamente desde a minha adolescência, assim, talvez da minha pré-adolescência, os médicos falam sobre o meu colesterol, que ele é muito elevado. Era, porque eu reduzi. Era muito elevado. E daí começou uma saga na minha vida de toda vez que eu ia no médico, eles falavam que tava alto, mas era uma coisa assim, ah, você é muito nova, é hereditário, só que vai chegar uma hora que você vai ter que tomar remédio. Eu sou meio natureba, quem me conhece sabe que eu sou bem natureba e isso já vem de muito tempo. Obviamente, amo ir no médico, eu faço meus exames anualmente, às vezes a cada 6 meses. Se for necessário, eu vou sim tomar medicação, eu não vou ser negligente com a minha saúde. Mas, se dá pra gente mudar de uma outra forma, colocar uma alimentação natural, ou trabalhar com a naturopatia, trazer elementos naturais, remédios naturais, à base de erva, etc, 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 vou ir sempre, eu com a faca aqui na mão. Eu vou optar por este caminho. Se chegar uma hora que não der mais jeito, tiver, paciência. Enfim, e esse era o repertório, o ritual de todo ano, eles falando do meu colesterol, ninguém me indicava nada porque eu era muito nova para começar a tomar remédio. E falava, ah, não pode comer muita gordura, tem que evitar isso, tem que evitar aquilo, mas aquela coisa, né, gente? Quando a gente mora com outras pessoas, no caso eu morava com os meus pais, é muito mais difícil você mudar hábitos, né? Teve uma época que eu fiquei muito, isso já na fase adulta, muito empenhada em relação à minha alimentação. E eu mudei e melhorei bastante. Não lembro se na época reduziu alguma coisa. Começou nessa época e eu fui acreditando que era algo só hereditário e que não tinha muito o que eu fazer, porque na época eu era magra, então eu acreditava que por isso não ia ter impacto, mas é que existem várias vertentes, né? Eu era magra, mas eu não consumia alimentos, só alimentos saudáveis, eu consumia muita besteira. Até que eu decidi vir pra Austrália e quando eu passei no médico, ele falou: olha, não vai dar, você vai ter que tomar medicação. Isso aos meus 27 anos, que foi quando eu vim pra cá. E eu falei, não, pelo amor de Deus, tô indo pra Austrália, como é que eu vou ir pra Austrália tomando um remédio diariamente, assim, não sei o que, com aquele pânico de tomar remédio, não vou, não vou, não vou, não quero. Ele, então é o seguinte, você vai, só que daqui 6 meses eu quero que você repita o exame lá. E aí a médica vai, se não tiver melhorado, e eu acredito que não vai melhorar, ele falou, você vai ter que tomar remédio, tipo, não vai ter pra onde correr, não dá pra você brincar com a sua saúde, lá, 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 lá. E eu não tinha gostado muito desse médico na época por outras questões. E eu falei, ok, vou pra Austrália e lá eu resolvo. Só que aqui eu fui pulando de galho em galho, porque a saúde daqui não é igual a saúde do Brasil, né, meus amigos? Aqui é um pouquinho complicado pra você achar um médico, não que seja bom, mas que seja, não sei, a saúde do Brasil é muito boa. Só falo isso. Pra quem tá no Brasil, aproveita. E enfim, aqui foi difícil de eu achar médicos que eu gostava. Hoje, depois de 5 anos e meio, eu tenho duas médicas maravilhosas, integrativas, que são assim, sensacionais, amo de paixão. E hoje eu já nem sinto mais a necessidade de ter que ficar indo pro Brasil, por exemplo, pra passar com médicos. Mas enfim. Aí na época eu fui pulando de galho em galho, então foi muito fácil eu não tomar remédio, porque cada vez que eu ia no médico, eu pegava o resultado e eles falavam, ah, tá alto, vamos esperar daqui 6 meses, se tiver alto, você vai ter que tomar remédio. Só que aí eu acabava vindo em outros médicos pra achar um médico que eu gostasse, entende? Então meio que eu acabei driblando, isso não é bom, na verdade, né? Mas acabou que foi acontecendo naturalmente até eu chegar aonde eu estou hoje. Passou o tempo, tivemos duas paradas aqui em Sydney, né, por causa do lockdown, por causa da pandemia, onde a gente não podia sair de casa por 2 meses, depois por 3 meses. Isso impactou o meu emocional e a gente ficava em casa, não podia trabalhar. E acredito que com isso eu comecei a comer mais e comer emocionalmente, comer minhas emoções, digamos assim. E comecei a engordar. Eu engordei no total de 7, 8, 9. Ai, gente, a agora não lembro. 9 quilos. Nossa, 9 quilos. Eu engordei 9 quilos nesse tempo, em 2 anos, tá? Só que foi muito gradativo, eu não tava percebendo. Eu só fui perceber que eu tinha engordado um pouco, porque eu ainda não tinha engordado esses 9 quilos no primeiro lockdown,
quando eu fui colocar um short jeans pra ir pra praia. E o short jeans ele fechou e ficou lindo no meu corpo. Porque digamos que eu era magra no nível de não ter glúteos, sabe? Era aquele bumbum bem PPPP. Pois é. E aí quando eu coloquei, eu achei maravilhoso. Eu falei, gente, tenho bunda. Não tinha bunda, agora eu tenho bunda. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Eu não tinha percebido, sabe? Eu sempre gravei muito vídeo pro Instagram. E eu via que eu tava mais cheinha, mas aquilo não me incomodava nem nada. Só que eu achei incrível colocar um short jeans e ficar com aquela bunda, sério. Eu ganhei ali o dia, então dane-se se eu tinha engordado, se eu não tinha engordado, eu tava feliz da vida. E assim, foi indo. Antes da gente ter o segundo lockdown aqui, eu terminei um relacionamento de muitos anos aqui na Austrália sozinha, sem minha família, sem ninguém. E foi um período bem difícil, onde eu comi mais ainda as minhas emoções. Então, comi ainda mais e acabei chegando nesses 9 quilos a mais desde quando eu cheguei na Austrália. Aí, fui pro Brasil, passei no cardiologista e ele falou, minha Nossa Senhora, menina, você vai ter que tomar remédio. Ai, gente, de novo, essa história do remédio é sério. Ah, e antes disso, teve um ano aqui na Austrália, depois do meu término do meu relacionamento, eu tava trabalhando tanto, acho que eu foquei minha cabeça tanto no trabalho que eu comecei a ter burnout. Então eu tava tendo hipertensão aos 30 anos de idade. 29, 30. E não é normal, né? E aí fui no cardiologista pra saber o que tava acontecendo e tal. Aí ele fez os exames e ele falou, olha, hipertensão você não é, provavelmente era um período de estresse, só que esse colesterol elevado com certeza está impactando nessa pressão e a longo prazo vai dar ruim. Não vai dar bom não, vai ter que tomar remédio. Aí eu falei, mas e se eu te falar que eu vou pra academia, que eu vou me alimentar bem? E o meu atual namorado, o Renan, ele tava comigo nessa consulta, e ele falava, mas doutor, ela come saudável, ela come bem. E de fato eu sempre comi muito, muito saudável, né? Mas eu comia também coisas não tão saudáveis assim. Só que perto de muitas pessoas, a minha alimentação era realmente muito saudável. Hoje, então, nem se fala. Conclusão, cheguei da Austrália, do Brasil na Austrália em janeiro de 2023, ano passado. A primeira coisa que eu fiz, adivinha, foi ir atrás de uma academia. Nunca fui fã de academia, só teve um período aqui na Austrália que eu achei uma academia que eu amava, que era Fit for You, que foi onde eu conheci uma das melhores personagens que tem, a Sarinha. E lá eu me identifiquei muito, eu fiquei treinando um tempão com elas na época, mas depois a academia fechou, eu me mudei também. E enfim, tava em outro bairro, né, depois que eu voltei do Brasil, e aí fui procurar academia. Achei uma academia que eu amei, que tinha uma salinha reservada onde eu conseguia levar todos os pesos e treinava lá meio que sozinha, porque eu não gostava de ficar no meio de muita gente, eu tinha um pouco de vergonha na época e tudo mais. E lá só treinavam algumas meninas, era muito difícil algum homem ir pra lá, e eu não gostava de treinar perto de homem. E aí eu me sentia mais tranquila, digamos assim. E aí eu contratei, como é que fala? Paguei um app do Brasil, que uma amiga me indicou, e comecei a treinar por esse app. E foi aí que eu fui aprendendo várias coisas e tudo mais. Isso em janeiro. E não tava vendo muita evolução, tava melhorando minha alimentação no sentido assim, de não ficar comendo fritura eu nunca comi, assim, de fato, né? Mas chocolate, coisas que tinham muita gordura, fui já evitando desde então. E em maio contratei a Natasha, que atende aqui em Sydney. Na verdade ela atende online, ela atende para várias pessoas. Contratei a Natasha para ela me ajudar nessa questão da quantidade, porque eu falei, o foco é melhorar esse colesterol e emagrecer também, porque depois que eu voltei do Brasil que eu percebi que eu tava bem acima do meu peso, sabe? Não sei, foi lá que me deu tipo, acordei, sabe? Não sei explicar o que aconteceu, gente. E aí, e era uma coisa que eu queria, enfim, era uma coisa que eu decidi que eu queria pra me sentir melhor. Eu não tinha muito fôlego, sabe? Eu andava, caminhava, eu ficava já cansada. Eu falava, nossa, eu sempre fui muito ativa, isso não é normal. Preciso mudar minha vida, quero mudar meu colesterol, não quero ter pico de hipertensão, quero ser mãe, né? Eu preciso cuidar da minha saúde e preciso fazer por onde. E quem me olhava assim falava, não, mas você tá normal. Mas como eu me conhecia antes, eu sabia como eu era antes, eu falei, gente, não tô nos meus melhores momentos, digamos assim, emocionalmente e fisicamente. E aí eu tive um acordar assim, que eu falei, cara, eu tenho que mudar. E comecei a passar com a Natasha, e ela foi me explicando sobre várias questões alimentares, sobre a questão do ovo. Gente, eu comia 14 ovos por semana.
Eu sei que existe essa polêmica do ovo, se é bom, se não é. Enfim, tem muitas coisas, né, que às vezes ele não vai ser contribuição. Mas de fato, para quem tem um colesterol alto, essa quantidade ela não é nada bem-vinda, né? Vamos combinar. E aí comecei a comer mais clara de ovo. Aqui na Austrália é super acessível comprar clara de ovo, chama white eggs, em caixinha, sabe? Então aqui é bem mais acessível. Então comecei a consumir isso ao invés de ovo todo dia. Hoje eu como uns 3 ovos na semana, mais ou menos. Carne era uma coisa que eu já tava reduzindo bastante, porque o Renan, meu namorado, ele não come carne vermelha. Então facilita para eu não querer fazer dentro de casa. E isso era algo que eu comia muito no Brasil. Eu comia muita carne vermelha. Eu comia presunto quase todo dia. Hoje, assim, eu não como embutido. Nossa, é muito, 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 muito raro eu comer, eu ter vontade de comer embutido, sabe? Porque eu fico, coitado do meu corpo, ter que processar tudo isso. E, enfim, a carne vermelha reduzi bastante, então isso já impactou muito. Hoje eu como carne vermelha quando eu sinto vontade, quando eu sinto que o meu corpo precisa, porque às vezes eu sinto vontade de comer a carne vermelha. Gostaria de não precisar? Gostaria de não querer e não precisar, mas eu respeito também meu corpo, sabe? Tentei ser vegana uma época aqui em Sydney, eu parei de comer todas as carnes, fiquei 6 meses. Mas eu sentia muita falta, sentia muita vontade. E com todos os meus estudos, né? Eu estudei medicina chinesa, a parte da estética, que é a área da saúde no Brasil, o reiki. Então eu aprendo a respeitar um pouco o meu corpo nesse sentido, sabe? Se eu tô sentindo é porque meu corpo tá precisando, então eu vou comer. E aí parei de fazer tudo que me rotulasse, sabe? Tudo que me limitasse, não contribuindo, digamos assim. Claro que quem é e tá tudo bem, que gosta, que tem os seus valores, seus princípios, existem muitas questões das pessoas se tornarem. Eu gostaria muito de ser, tá? Vegana, vegetariana, mas realmente eu tentei e não consegui. Mas hoje eu respeito o meu corpo. Quando eu quero comer, eu vou lá e compro e como. Mas, no modo geral, como mais frango e peixe. Reduzi muito a manteiga. Reduzi, praticamente parei de comer, eu não como mais manteiga. Eu cozinhava com a manteiga. Então ia fazer legumes, colocava uma colherinha ali de manteiga pra dar um sabor, sabe? E isso impacta bastante na questão da gordura, né? Então reduzi bastante, reduzi a quantidade de azeite para cozinhar, que eu colocava mais. E comecei a incluir aveia, que era algo que eu não consumia assim quase nunca. Aprendi a gostar de mingau, porque eu achava que eu não gostava. E aí testei uma vez a receita. Eu fiquei, nossa, isso é maravilhoso. Comecei a comer isso. Psyllium todos os dias. Eu não sei qual é o nome dessa substância, desse pó. É um pozinho. Eu não lembro o nome, eu vou pesquisar e tentar escrever aqui pra vocês. Chama Psyllium. Deve ser Psyllium mesmo, não faço ideia. Enfim, comecei a consumir isso quase todos os dias, não todos os dias, mas quase todos os dias, e isso reduz muito o colesterol. E incluir mais frutas no meu dia a dia, porque eu comia fruta, eu sempre gostei de frutas, mas eu nunca comia assim diariamente. Eu consumia assim, dia sim, dia não, algumas vezes na semana, e hoje eu consumo fruta todos os dias, de 1 até 3 frutas no dia. Pra quê? Pra evitar aqueles snacks que acabam tendo mais gordura. Tudo pensando na parte do colesterol. Toda essa reeducação alimentar a gente fez vários processos, né? Não foi de uma vez e foi muito respeitoso, muito gentil com o meu corpo, ao ponto de eu não ter que tirar alimentos que eu gostava, sabe? Então, por exemplo, eu amo hambúrguer. Inclusive, a minha cota de carne vermelha eu como quando eu quero comer um hambúrguer. Eu fico, ai, tô com vontade de comer carne vermelha, eu vou comer um hambúrguerzinho. E aí ela falava, Bia, você pode comer hambúrguer sem problema nenhum. Só vai vendo a quantidade, o que tem dentro, né, dos ingredientes. Então, sei lá, vai pôr bacon, não vai ser muito legal. É, muito queijo, né? Pode ter o queijo, mas talvez muito queijo não vai ser muito legal. Ver o que acompanha, mas eu tô feliz com aquele hambúrguer simples, sabe? Que é o pão, a salada. Às vezes nem queijo hoje em dia eu peço mais, porque eu tenho um pouquinho de intolerância à lactose. E aí eu prefiro comer esse queijo de outras, essa lactose de outras formas, que se for pouca quantidade eu não sinto nada, mas se aumenta aí me dá problema. Mas hoje em dia eu nem queijo eu peço mais. E então foi muito gentil, digamos assim, que eu não passava vontade, sabe? Não foi aquela coisa tipo assim, ai, vou parar de comer tudo. Porque o problema é que quando você para e faz restrição alimentar, quando você quer comer, você acaba comendo mais. E aí você acaba perdendo a mão e volta o que era antes. Então eu acho que não é negócio fazer algo assim, sabe? Então foi muito legal porque eu comecei a aprender a dosar. Então, por exemplo, eu gosto muito desse alimento doce, por exemplo. Então vamos dosar?
nos outros momentos do dia, algo que tenha menos gordura, que seja mais sequinho, mais magrinho, digamos assim, não sei explicar, mas que não vai sobrepor essa gordura, porque eu tinha um limite de gordura para consumir por dia, né, de carboidrato e proteína, então, principalmente carboidrato e proteína eu tinha que bater. E, e é muito complicado porque muita gente acha que o carboidrato, né, que às vezes vai fazer mal e tudo mais, no sentido de emagrecimento agora, não de colesterol. E não, eu precisava comer carboidrato, então foi uma reeducação, né, que até hoje eu acompanho e faço isso, que me fez muito feliz, porque eu posso comer meu pão, posso comer minha batata, meu arroz, meu macarrão, tudo que eu gosto. E foi dosando e foi sendo um processo muito gentil, então eu não emagreci muito rápido, levou alguns meses, então eu comecei o processo com a Nutri, eu comecei a academia em janeiro, a Nutri em maio, e eu comecei a perceber diferença no meu corpo, um pouquinho de diferença já em julho, agosto. No meu aniversário em outubro eu olhei e eu falei, nossa, e as minhas medidas começaram a mudar também, então eu tive que comprar roupa porque eu não tinha mais calça, não me serviam algumas coisas que ficaram largas. E nisso eu fui fazer o meu exame de colesterol antes do final do ano e já tinha reduzido o meu colesterol, mas ainda não tava bom, mas já tinha reduzido. E eu fiquei na esperança, eu falei, acho que vai dar bom. Me deu aquele ponto de esperança que eu falei, eu acho que finalmente agora vai. E daí, depois, meus pais vieram pra cá no final do ano. Acho que depois que meus pais vieram, eu fui no médico de novo. E finalmente, quando eu olhei o resultado, quando ela me abriu o computador e me mostrou, ela falou: Olha, reduziu, você já tá no limite, porque aqui os exames eles ficam vermelhinhos quando tá acima, né? E ele já não tava mais vermelho, ele já tava preto. E tem um lá que é o total, que eu não sei o que que é, porque tem um colesterol total, o bom, o ruim. E aqui tinha mais, aqui no Brasil eu não lembro disso, aqui na Austrália tem mais um outro que eu não sei o que que é. Ele tava 0,1 a mais, ainda parecia o vermelhinho, mas ela falou, nem se preocupa com isso, porque isso vai melhorar. Porque se já melhorou todos os outros, vai melhorar muito. Enfim, tem valido muito a pena ter essa alimentação mais saudável, mais consciente, incluindo muito mais alimentos saudáveis e excluindo alguns ou diminuindo, né, na verdade, alguns que não vai me beneficiar muito. E toda vez que. Nunca teve nenhum momento que eu ficava, ai, que saco, tô cansada. Foi realmente um processo muito leve, assim, sabe? De muita empolgação para que isso melhorasse. Então foi um processo bem prazeroso pra mim, digamos assim, que eu consegui fazer. Então tô aqui pra te incentivar e trazer esse outro lado, sabe? Porque a gente tem muito da ideia de mudar a alimentação, é algo sofrido, é algo dolorido, mas me trouxe muita conscientização, né? Como eu falei, eu já estudei algumas coisas relacionadas à nutrição para envolver meu trabalho, então eu já tinha uma consciência um pouquinho mais profunda em relação a essa questão da alimentação, então para mim é mais fácil olhar para o alimento e falar assim, por um presunto, por exemplo, tenho que estar morrendo, muita vontade para comer isso, sabe? Porque é uma coisa que eu fico pensando, nossa, como que meu corpo vai digerir isso, sabe? Outra coisa que eu melhorei muito foi a questão da bebida, porque eu nunca fui de beber, na verdade, né? Então isso nem foi um grande desafio pra mim. Mas hoje eu prefiro não beber, por exemplo, ingerir bebida alcoólica. Pode ser que um dia eu sinta vontade, queira beber, pode ser. Eu nunca rotulo e falo, ai, nossa, nunca mais. Não sei se um dia eu vou sentir vontade, mas hoje eu não sinto vontade, porque eu fico pensando, coitado do meu fígado, né? Até digerir tudo isso, às vezes sem a bebida já é difícil pra ele fazer toda a detoxificação dele, pro nosso organismo e tudo mais. Então, eu queria relatar como é que foi esse processo pra mim. Então foi um processo positivo, foi prazeroso, porque eu fui respeitando o meu corpo, fui indo muito gentil, sem fazer terrorismo de não comer mais aquilo, né? Obviamente, se eu sentisse vontade de comer manteiga, eu iria comer uma manteiga, que eu realmente não tive vontade. Mas não era nada que, precisa excluir, porque quando você tem que excluir um alimento, você tem que excluir alguma coisa, aí pronto, já vira algo não prazeroso, já é algo mais difícil. Então eu queria deixar esse incentivo pra você. Eu sempre acreditei muito na alimentação natural, que o natural ele cura.
O natural, ele nutre. Então, eu tô vivendo uma etapa onde eu não tô precisando tomar um remédio pra curar algo em mim, né? Através da alimentação eu tô conseguindo ter essa cura. Por enquanto está assim, espero que isso perdure por bastante tempo. Posso vir trazer o update pra vocês ao longo do tempo, quando for fazer meus próximos exames. Mas eu já tô muito feliz com essa conquista e hoje não pretendo engravidar soon, pretendo engravidar tem ainda um tempinho aí. Mas eu já ficaria com o coração mais tranquilo se algo acontecesse, porque antes eu tava sentindo que a minha saúde não tava 100%, sabe? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho dessa parte da minha história, espero que eu tenha incentivado vocês de alguma forma. E agora eu vou terminar o meu jantar, que tá ali me esperando pra ser finalizado. Então nos vemos no próximo vídeo.